Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Guarda o teu pé quando entrares na casa de teu Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Muito bem. O Salomão está em busca de um sentido para a sua vida. Há muitos que ainda estão em busca desse sentido, procurando, talvez não nas grandes construções, nos servos e servas, não nos grandes tesouros da vida, mas ainda estão em busca disso. Não é a questão das muitas coisas de Salomão que faz diferença. Então não faz diferença você ser o rei de Jerusalém, ou você ser, como ele mesmo escreveu no capítulo 4, um jovem pobre e sábio. Não faz diferença. A situação da vida, acerca das circunstâncias, não faz de uma pessoa extremamente humilde que ele já saiba ou entenda o propósito e o sentido da sua vida. Não é que somente os ricos não conhecem isso. Também aqueles que são menos avantajados nas questões dos tesouros deste mundo, também se encontram na mesma situação. Aquele que é muito letrado, uma pessoa cuja a informação, os seus diplomas são avantajados na sua vida, isso não quer dizer que ele entenda o sentido da vida dele. Uma pessoa muito famosa, conhecida no mundo inteiro, cheia de poder, cheia de glórias humanas, isso não quer dizer que ele já entendeu todas as questões da vida e entende o sentido da sua vida. Como aquele que mora no lugar mais simples deste mundo. Isso não quer dizer nada. Por isso que o Salomão diz que a morte, ela coloca em pé de igualdade todas as pessoas. Então, se um muito letrado ainda não entende o sentido da vida, aquele que não sabe nem escrever o nome, também pode ser que não entenda o dele, com certeza. E o Salomão saiu em busca, buscou na sabedoria, buscou nos livros, buscou no entendimento, não encontrou.
Saiu ainda nas experiências diversas, construções, bosques, plantou, teve animais, teve todas as coisas, se entregou à bebida, se entregou aos muitos casamentos, também não resolveu a sua questão. Depois ele olhou as coisas repetidas da vida, as coisas cotidianas. Também ele não achava sentido, e não é porque você não entende. Presta bem atenção, não é porque você e eu, muitas vezes, não compreendemos algumas coisas, isso não quer dizer que não tenha um sentido ali para a nossa vida. O Salomão está saindo em busca de todas as coisas. Ele olhou para o tempo, ele olhou para o Cronos, e ele diz que somente o Kairos da oportunidade, o Kairos do entendimento de aproveitar cada minuto e segundo desse Cronos, para você então perceber as singularidades da vida que te rodeiam, as coisas que estão à sua volta, o que Deus já fez na sua vida, coisa que nós passamos desapercebidos e parece que Deus não fez nada por nós. Parece que Deus continua não fazendo nada por nós. É porque ainda não paramos para prestar atenção nas singularidades, nas pequenas coisas. Contemplou a injustiça, olhou para esse mundo e viu que, olha, eu vi a lágrima daqueles que foram oprimidos e não tinha ninguém que os consolasse. Salomão não viu uma voz que se levantasse em favor da justiça e do justo. Antes ele viu a maldade residindo dentro da casa da justiça e o justo vendido ao injusto. Mas ele não diz que não vale a pena ser justo. O justo viverá pela fé. E você quer fazer justiça num mundo injusto? Então você tem que andar dentro do Evangelho. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho. O mundo pode melhorar, mas não ser redimido. O único lugar de redenção é novo céu e nova terra. Vou dizer de novo, o mundo pode melhorar, mas nunca será totalmente, de uma vez por todas, redimido. Deus não quer melhorar a sua vida. Deus não quer melhorar o seu vestuário, o seu palavreado. Deus não quer melhorar a sua casa. Deus não quer melhorar o seu carro. Deus quer redimir a sua vida. É isso que nós não estamos entendendo. Por isso que Jesus deixou uma igreja e não uma ONG. Salomão, ele observou todas essas coisas. E no capítulo 7, Salomão buscou o sentido da vida na religião. Até o versículo 7, ele está falando de religião. E talvez ainda na sua vida, o que você tem vivido é uma religião. E não um cristianismo. E não uma verdade. E não algo que já redimiu a sua vida. Mas algo que você ainda está tentando que faça com que melhore a sua vida em algum sentido. E aí o Salomão, ele vai dizer assim, os homens, eles procuram a religião para ver se a religião muda a vida deles.
para ver se a religião conserta os problemas que eles estão vivendo. Para ver se a religião tira de dentro deles as angústias, as ansiedades, os sofrimentos. E aí Salomão disse assim: tolo, você é um tolo. Porque se um dia alguém falou para você que ao vir para uma religião ou uma igreja, você conseguiria resolver todas as suas questões da sua vida, tolo. Isso é tolice. O pastor Francisco Freitas esteve aqui na quinta-feira. 50 anos de ministério, 50 anos de ministério. A palavra dele ao nosso coração foi assim: 80% do meu ministério foi luta e guerra. Então esse mundo cor-de-rosa que venderam para você é mentira. Que você não ia ficar doente. Que você não ia ter dor. Que ia acabar todo o sofrimento da sua vida. Isso é mentira. Salomão está dizendo, isso são coisas de tolo. O Salomão passou a observar a religião. E como o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, ele diz assim que quando você olha para um religioso, ele tem até uma aparência de alguma coisa. Ele parece ser alguma coisa. Mas não é nada. Então o Salomão vai falar para nós o seguinte: quando que você transforma a sua religião numa tolice na sua vida? Quando que você faz isso? Quando você fala muito. Fala muito e não faz nada. Sabe o que é falar muito e não fazer nada? Tolice de religião. Por isso, que ao falar sobre esse assunto, capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 2, não te precipites com a tua boca. Versículo 3, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Cuidado com o que você fala. Não seja precipitado de palavras. Das muitas palavras aparecem coisas nécias. Versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Então, quando nós tornamos a religião em coisa de tolo, quando você fala muito e não faz nada. Quando aquilo que se sai da sua boca, aquilo que você verbaliza, não é a realidade da sua vida. Não é aquilo exatamente que você é. É o que Salomão está dizendo. Quando a nossa religião é a religião de tolo. Por isso que o Tiago, ao escrever, ele diz assim: seja pronto para ouvir. E a palavra ali é táxi. Você vai no lugar, cuidado para que você não vire mestre. E aí ele diz no versículo 1 do capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor. Então ouça, aprenda.
e pare de falar e nunca viver. Isso é religião de tolo. Fala muito, não faz nada. Capítulo 1 da carta de Tiago, versículo 26. O nosso querido Tiago, que nós estamos estudando ele nas quinta-feira, muito bom, maravilhoso, palavra de Deus, ao nosso coração. Tiago, capítulo 1, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é o quê? É religião de tolo. Religião vã. É quando você encontra aquele povo que fala, mas aí quando você olha a vida, não tem nada. É como a figueira com folha, não tem fruto. É aquela pessoa que quer mudar os contextos do mundo, quer mudar os contextos da vida das outras pessoas, mas só fica em questões de palavra e não de ação, de viver e fazer. Se não refreia a língua, é religião vã, é religião de tolo. A primeira coisa, então, que nós aprendemos com o nosso Salomão, foi aquilo que Jesus, ao olhar para os homens, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, e versículo 8, Jesus disse assim, olha, esse povo fala muito no meu nome, mas eles estão sempre longe de quem? De mim. A boca deles, o meu nome está lá. Mas quando você olha para a vida deles, eles continuam longe de mim. Religião de tolo. Então qual que é a nossa religião, irmão? Nós estamos vivendo um cristianismo verdadeiro ou uma religião de tolo? Nós estamos de fato e fomos redimidos pela palavra da cruz, pelo evangelho da graça de Deus? Ou ainda continuamos numa religião de tolo, apenas falando, nada fazendo? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Estamos estudando o livro do Eclesiastes, muito precioso para a nossa vida. Toda a palavra de Deus, Paulo diz, toda a escritura é útil. Toda a escritura é útil. Inspirada para a nossa vida, para nós, para todos nós. Versículo 1. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando a pessoa, ele vive na sua tolice, da sua religião, ele tem uma vida dupla. Sabe o que é vida dupla? É uma duplicidade de vida. É como diz Tiago, não tenha dubiedade, não seja de ânimo dobre, não tenha duas vidas, não seja duas pessoas. E quando ele oferece sacrifício, ele não sabe nem o mal que ele está fazendo. Quando ele vai lá falar das suas questões, ele vai lá oferecer o sacrifício, ele não entende o tamanho do mal que ele está cometendo. Porque é sem entendimento nenhum, é sem graça nenhuma. É apenas uma religião e um sacrifício.
É apenas algo que faço pela minha religião. Os ritos, os sacrifícios, as orações. Mas quando chega de fato na vida, a vida está oposta ao que você professa. Isso é religião de tolo. É você falar uma coisa e viver outra. É o que Salomão está dizendo. Verbaliza, diz, mas não vive. Ouvintes da palavra, nunca praticante. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3 e versículo 7. Quando a religião da pessoa é uma religião de tolo, é quando ele confunde sonho com realidade. O que você queria e o que é realmente. O que você esperava e o que está diante de você. O que você sonhou e o que está diante dos seus olhos. Religião de tolo é quando nós compramos este mundo cor-de-rosa, esse mundo de sonho, esse mundo em que todas as questões serão tiradas de você. Então Jesus não oraria para o Pai e diria para o Pai assim: Pai, eu vou para a destra, eu vou estar com o Senhor. Mas eles continuarão vivendo neste mundo. Quero dizer uma coisa para você. O mesmo hospital que você frequenta é o mesmo hospital que uma alma que não conhece a Cristo frequenta. A mesma gripe que você pega é a mesma gripe que uma pessoa que não conhece a Deus pega. É quando você começa a misturar sonho com realidade. Isso não é verdade. Cristianismo é luta e guerra. É vida entregue. É soldados prontos a ouvir a voz do seu Senhor. Vamos avante. É guerra. O que é uma religião de tolo? É quando propõe aquilo que Deus não propôs. É quando prometem aquilo que Deus não prometeu. É quando dizem aquilo que Deus não disse. Isso é religião de tolo. Jeremias, capítulo 23. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias. Muito sonho, pouca realidade. O que você pensava e o que está diante de você são coisas completamente diferentes. O que você sonha como perfeição está longe, porque o que está diante de nós é a realidade. Jeremias capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e que vos enchem de vãs esperanças e falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Isso é religião de tolo. É quando você quer ouvir o que você quer. É quando você quer ouvir aquelas pessoas que sonham, mas não aquelas que estão na realidade. Aquelas que abrem os olhos pela misericórdia de Deus todas as manhãs, que se renovam para com a nossa vida e as realidades se apresentam diante de nós. E Paulo escrevendo, ele diz assim: traz a blusa de frio, porque eu estou aqui, o inverno está chegando. Isso é uma realidade, irmão. Para de ficar querendo ouvir falso profeta, mentiroso. Versículo 17, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. Ah, você está de brincadeira? Hã? Que isso? E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal nenhum sobre vós. Olha só. É tudo o que as almas querem ouvir. Mas ele já deixou claro no versículo 16, isso não vem da boca de Deus. Religião de tolo, versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de quem? De Baal. É a religião quando é confundida com sonhos. É quando a realidade perde o sentido e aí você quer viver mundo de sonho e fantasia. Então, se um dia venderam para você um mundinho cor-de-rosa, te enganaram. É produto contrabandeado, não é evangelho. Se um dia não falaram para você que é guerra e luta, que é realidade, então colocaram alguma coisa no seu coração que não foi o evangelho, mas uma religião de tolo. Eclesiastes capítulo 5. Versículo 2 e versículo 4. Quando nós transformamos a religião num caminho de tolice, quando nós achamos que todo poder, toda vontade é a nossa, toda a capacidade, tudo aquilo que precisamos está na força do nosso braço e no nosso entendimento. Capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus.
Não fala nada para Deus que você não possa cumprir. Melhor você ficar quieto. Diz o versículo 5. Porque Deus está nos céus, e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Verso 4. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. É quando você tenta fazer negócio com Deus. É quando você tenta negociar com Deus. É quando você acha ser capaz de fazer a sua parte. Eu vou fazer a minha parte e Deus tem que fazer a dele. Isso é religião de tolo. É quando Deus vai ficar agora devendo para você. Você vai fazer alguma coisa, isso vai creditar na sua conta, e então isso quer dizer que você tem crédito diante de Deus. Não. O nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai não é através desse sistema. Nós não nos relacionamos com o nosso Pai e o nosso Deus através de crédito e mérito, mas sim por causa da graça. O nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai é por graça. O tolo pensa que ele pode prometer alguma coisa para Deus, cumprir, e agora Deus passou a ser devedor daquele acordo. Se o Senhor fizer, eu faço. Primeiro que nós deveríamos entender uma coisa. O mal de um dia você achar isso. Romanos capítulo 7. É você chegar naquele entendimento daquele homem que subiu para orar. Romanos capítulo 7. Subiu para orar. E quando ele estava orando, tinha um publicano do seu lado. E ele olhou para todos os homens e disse assim, falando consigo mesmo, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, devolvo o meu dízimo, oro, jejuo, 2 vezes por semana. É quando você começa a se achar, aí você se tornou um religioso. É quando você pensa que você vai barganhar com Deus. Deus vai fazer e depois eu faço. Está lembrado do negócio da loteria? Se Deus me fizer ganhar na loteria, eu devolvo 80% para a igreja. Não é capaz de dar o dízimo nem de um salário mínimo. Mentira. Isso é mentira. Você está achando que Deus é o quê? Um tolo? Você acha mesmo isso? Às vezes nós achamos isso, irmãos. Que Deus é tolo. Romanos capítulo 7. E aí você deveria ter o entendimento de Paulo, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim. Não, porém,
o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, dentro dos seus acordos com Deus, você nunca vai conseguir cumprir. Por isso que Tiago diz que quem quebra um mandamento, quebrou todos os mandamentos. Por isso que o nosso relacionamento com Deus não é através de um negócio. É pela graça. Quando não temos esse entendimento, nossa religião é vã e de tolice. Romanos capítulo 11. A religião, o cristianismo, ele não está estabelecido sobre mérito. Capítulo 11 de Romanos, versículo 6. Mas sobre a graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Graças a Deus. Mas uma coisa nós temos que entender sobre a graça. E muitas vezes isso fica confuso no nosso entendimento. O Salomão está dizendo que uma religião ela caminha para a sua tolice quando fala demais, barganha com Deus, pensa que pode cumprir os seus votos. O Salomão vai dizer para nós, a palavra de Deus, que a graça não é, presta atenção, a graça não é substituta do sacrifício. A graça se opõe ao relacionamento com Deus, o Pai, nos méritos. Presta atenção. Quem disse que uma pessoa que é salva pela graça não tem que sacrificar? Eu já estou crucificado com Cristo, e já não sou mais eu quem vive. Está entendendo, irmão? Nós estamos confundindo a graça com tomou lugar do sacrifício. Não, graça se opõe ao relacionamento com Deus por méritos. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Então, qual é a nossa religião? A gente fala muito, tenta barganhar com Deus, diz que pode cumprir, versículo 23 de Lucas capítulo 9. Dizia a todos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tem o sacrifício aí, irmão. Tem a vida entregue.
tem uma realidade de redenção. Não é uma religião de tolo, aonde diz para você que todas as suas questões vão ser resolvidas. Quem falou isso? Graça não é para tirar a cruz das suas costas. Graça é para você entender que a sua tratativa com Deus e Pai não é por mérito, mas a cruz, cada um tome a sua. Isso é cristianismo, irmão. Você já pensou quando o homem que perseguia os do caminho, chamado Saulo, quando Ananias estava se recusando a recebê-lo em casa, e Deus, o Pai, falou para ele assim: eu vou ensinar para ele o quanto importa padecer por causa do meu reino, do meu nome. Você acha que evangelho é mar de rosa? Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Não é assim não. Por isso temos que enfrentar uma realidade. Não viver de sonhos. Viver de tormentos do seu trabalho, da sua vida, mas de realidade. Eclesiastes, capítulo 5. Conclusão do Salomão. Quer resolver o problema? Capítulo 5, versículo 7. Final do versículo 7. Tu, porém, teme a Deus. Temer a Deus não é você ter medo de Deus. Quem tem medo, o medo afasta as pessoas. O medo afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas das outras pessoas. Quando Deus perguntou para o Adão: aonde você está? Ele falou o que, irmãos? Tive medo. O medo faz com que você fique longe de Deus, longe das pessoas. Agora, o temer a Deus, o conselho de Salomão é que esse temor de Deus possa infundir em você um desejo ardente e profundo em obedecê-lo, apesar de você e eu entendermos que o bem que a gente queria fazer, a gente não faz, mas o mal, um desejo de obedecê-lo. Temor é quando você não banaliza quem você é. É quando você não banaliza o Deus ao qual você diz que serve. Temor é quando você entende que você não quer nem olhar para o céu porque você é um pecador. Mas você tem um desejo dentro de você de obedecer o seu Deus. Teme a Deus. Tenha temor de Deus na sua vida.
A religião diz assim: você tem que ser perfeito. O cristianismo, a palavra de Cristo diz assim para nós: você precisa ser íntegro. O que é ser íntegro? É ser integral. É que em todo o tempo, e o tempo todo, você saiba quem você é. Salmo 139. Teme a Deus. Pare para ouvir. Salmo 139. Não seja apressado de palavras, para depois você não dizer como no versículo 6. Eu falei inadvertidamente. Agora você já falou. Salmo 139, versículo 23. O desejo infundido em temer a Deus e fazer a sua vontade. Teme a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o desejo, irmãos. Temer a Deus. Não ter medo. Você temer a Deus é você não banalizar a presença de Deus na sua vida. Você não tornar isso fútil, sem sentido. Conclusão do Salomão: teme a Deus. Não faça sacrifício de tolo. Não fale o que você não vai cumprir. É melhor que não votes do que votes e não cumpres. Temos que estabelecer isso na nossa vida. Um desejo ardente em obedecê-lo. Isso é temor. Agora, quando a presença de Deus é banal na nossa vida, religião de tolo. Que Deus nos abençoe. Abençoe essa nação. Porque nós precisamos de governantes que não sejam tolos. Muitas vezes você fica preocupado com o plano de governo. É melhor não ter nenhum. Você não falar nada do que você falar e não cumprir. Melhor. Lembre-se de uma coisa: Deus está nos céus e nós estamos na terra. Cuidado. Toma muito cuidado. Teme a Deus.
conselho de Salomão.